Vestes concluídas. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo capítulo 39. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso ali à agenda da semana. E na agenda da semana você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, hoje no caso, capítulo 39. Depois desses pedidos, vamos para a leitura de hoje. Êxodo capítulo 39, versículo 1 diz: com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Portanto, o que nós percebemos aqui agora são essas vestes litúrgicas, essas vestes do sumo sacerdote. E algo que nós já tratamos aqui foi a respeito dessas vestes, mas apontamos sempre para aquela veste perfeita que é Jesus Cristo de Nazaré, a forma como ele se apresentava diante do Pai. Então, ele sendo ali um homem justo, se apresentando diante do Pai, mas também a gente apontou para nós, como filhos de Deus, como que nós deveríamos nos portar ali. E a nossa intenção no estudo de hoje é recapitularmos um pouco disso que nós já falamos ali no passado a respeito dessas vestes. Você vai poder conferir ali Êxodo capítulo 38, quando nós tratamos, 38 não, desculpa, Êxodo capítulo 28, quando nós tratamos ali a respeito das vestes sacerdotais. E agora nós voltamos novamente com esse tema, porque ali era uma orientação do que deveria ser feito, mas agora então nós percebemos aqui que eles fizeram, que eles concluíram. Então, uma coisa é o que apontava para ser feita, outra coisa é o que realmente foi feito. Se você for olhar o último versículo desse capítulo, versículo 43, fala que Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Portanto, é necessário fazer uma inspeção se está tudo de acordo com aquilo que o Senhor, então, orientou. Uma coisa é o que o Senhor orienta, outra coisa é como que a gente faz. Nós precisamos entender que entre nós e Deus há um intermediário, ou como diz ali João, o apóstolo, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele vai falar que temos um intercessor. Nas traduções mais antigas vai falar que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação dos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas de todo mundo. Portanto, é ele que faz a propiciação aí dos nossos pecados. Esse tema a gente deve tratar aí a partir ali de Levítico. Os 6 primeiros capítulos de Levítico vão tratar a respeito dessas ofertas por causa do pecado. Cada um tipo de pecado, mas isso é para o estudo de Levítico. Então agora nós percebemos Jesus então sendo esse intermediário, esse intercessor. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Portanto, ele é esse caminho que nos leva até o Pai. Mas ele também é o nosso modelo, porque como diz Paulo lá em Gálatas, ele fala que já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então,
a gente tem que viver para a glória do Senhor. A nossa vida tem que glorificar o Senhor. Preciso relembrar aqui também, ou lembrar, né? Que lá o autor de Hebreus vai falar em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, nós temos que ser santos, porque se não formos santos, nós não veremos o Senhor. É paz com todos e santidade. E o apóstolo Pedro vai falar, citando também ali, né, a lei, ele vai falar: sede santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos ser santos. Essa é a nossa veste. Essa veste sacerdotal, ela é um símbolo que aponta para Cristo, mas que aponta também para a gente. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos em Cristo o nosso exemplo, a nossa forma de pensar, de viver, de agir, mas isso aponta para nós também. Porque Jesus fala que aquele que conhece os mandamentos, e já citamos algumas vezes esse texto aqui, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, fala que aquele que conhece os mandamentos e pratica, então nós precisamos conhecer os mandamentos, mas também nós precisamos praticar, porque não adianta de nada a gente conhecer e não praticar. E também não adianta de nada nós não conhecermos, mas praticarmos na medida da sorte. A gente faz ali, às vezes, aquilo, às vezes coincide de fazermos ali a vontade do Senhor, mas nós precisamos fazer sabendo que estamos fazendo. Então, aqueles que conhecem e praticam, esses são os que amam o Senhor. Existe uma forma correta de se viver nesse mundo. Para isso, lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, né, você vai ter as bem-aventuranças ali do versículo, Mateus capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, vai tratar das bem-aventuranças, das 8 bem-aventuranças. Então ali as bem-aventuranças, elas são divididas em duas partes. A primeira parte, que é bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essas 4 primeiras bem-aventuranças têm a ver com a transformação da nossa mente. E quando temos a nossa mente transformada, a partir do reconhecimento de quem que nós somos, aí vem as 4 seguintes, né? E aí então as outras 4 bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos. Essas 4 bem-aventuranças seguintes, elas têm a ver então com as nossas atitudes. Então nós percebemos uma transformação de mente para uma transformação de atitude. Paulo fala isso de uma forma também clara, lá em Romanos capítulo 12, lá no versículo 1 e no versículo 2, Paulo vai falar, né? Rogo-vos, pois, irmãos, deixa eu abrir aqui que eu quero ler aqui na NVI, né? Porque eu tenho gravado esses textos na Almeida, né? Na versão Almeida, mas na NVI, Nova Versão Internacional, fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Portanto, aqui são as atitudes. Então, Paulo vai tratar primeiro das atitudes, no versículo 1. Mas no versículo 2, ele vai falar a respeito da transformação da mente. Então diz assim o versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, para nós termos as nossas atitudes transformadas, precisamos ter uma transformação de mente. Então nós percebemos aí esse apontamento para esse estilo de vida, a forma como nós vamos viver, essa forma santa,
Então, quando olhamos aqui para as vestes sacerdotais, ela é só um símbolo exterior de algo que deve acontecer nas nossas atitudes. Essas vestes, elas não transformam necessariamente, essas vestes aqui do capítulo 39 de Êxodo, elas não transformam necessariamente a forma de pensar do povo, e nós vimos aqui como é que esse povo, né, ele teve atitudes erradas, quando lá no capítulo 2 fizeram ali o bezerro de ouro, mas nós vamos perceber outras atitudes deles ali em Números, não é verdade? Ali em Deuteronômio, quando for relembrado os 40 anos de deserto, então nós vamos perceber ali como que o povo ele foi chamado por Deus, mas ele não teve essa transformação de mente. Lembre-se que esse povo que saiu do Egito, dos que tinham acima de 20 anos, nenhum deles, com exceção de Josué e Caleb, entrou na terra prometida. Por que eles não entraram ali na terra prometida? Porque eles não tiveram a mente deles transformadas. Eles tinham mentalidade de escravo lá no Egito. Portanto, era necessário ter essa transformação da mente. Então, se não houver a transformação da mente, meu irmão, minha irmã, você não vai entrar na terra prometida. É necessário uma transformação da mente para ter uma transformação de atitude, para que a gente já não viva já segundo a forma desse mundo, ou como nós lemos aqui, lá em Romanos 12:2, nos moldes desse mundo. Nós não estamos no formato, no padrão desse mundo. Isso não nos atrai. Quando temos a mente transformada, o que nos importa é vivermos para a honra e glória do Senhor, é glorificarmos o nome dele através da nossa vida, ou seja, da forma como a gente pensa e da forma como a gente age. Portanto, precisamos entender que essas vestes sacerdotais simbolizavam um padrão de vida para os sacerdotes, porque todos nós somos sacerdotes. Todo o povo de Deus torna-se então sacerdote diante de Deus a partir da nova aliança Jesus Cristo de Nazaré. Então ele é o nosso sumo sacerdote, como diz o autor aos Hebreus, é ele que é o sumo sacerdote perfeito, e ele então é que intercede por nós, e nós devemos ser sacerdotes aqui nesse mundo, onde nós apontamos, nós somos, como Jesus disse ali em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 ali, nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal impede o avanço do mal, ele freia o mal que vem avançando no mundo, e o mundo pode estar dentro de sua casa, pode estar dentro ali do seu local de trabalho, dentro do lugar onde você mora aí com seus vizinhos, não é verdade? Então a gente para o avanço do mal e a luz ilumina, a luz mostra o caminho, qual que é o caminho que deve ser seguido. Então você, como esse sacerdote estabelecido por Deus dentro da sua casa, dentro da sua vizinhança, dentro aí do seu local de trabalho, dentro da igreja, você com as suas vestes sacerdotais tem sido sal da terra e luz do mundo? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.